Eu já fiz recentemente vídeos criticando políticos, principalmente de oposição, que são os políticos que eu considero do núcleo bom, daqueles que a gente tem esperança que façam alguma coisa e, portanto, é deles que a gente tem que cobrar, não dos políticos do núcleo ruim da novela, que eu sempre digo que estão exercendo o seu papel de forma exemplar, estão sendo realmente maus, ruins. É a função do político mau. E também, dentre esses políticos bons, eu tenho feito algumas críticas em relação ao Biruliro, a quem eu reputo a maior liderança que já existiu nesse país. E que eu digo, apesar de não me considerar bolsonarista, porque não me considero absolutamente nem admirador de nenhum político, num sentido, mito, esse tipo de coisa, não. Eu, a princípio, sou apolítico, não gosto de político. Não gosto de político. Mas, enfim, em relação ao Biruliro, não foi o cara que eu votei direto dele na primeira, lá em 2018, eu votei na porcaria do João Amoedo, no primeiro turno. No segundo turno, obviamente, votei no Biruliro, votaria em qualquer um para tirar o PT. Me surpreendi com o governo desse homem, considero o melhor presidente de todos, de toda a história também, principalmente analisando o contexto em que foi o mandato dele, com todos contra ele, todas as forças contra ele, o consórcio inteiro, a grande mídia, que talvez é o maior poder, a mídia é o maior poder, aí tendo a mídia, os faraós, enfim, um cara que estava desse tamanho em termos de força, mas que demonstrou ter uma coragem enorme e um time estratégico, e ele conseguiu também implementar, mostrar que é possível se administrar o país sem corrupção, escolhendo pessoas certas para os lugares, pessoas técnicas, enfim, uma série de... Enfim, e eu sempre considerei que ele fosse extremamente estratégico, um cara corajoso acima de tudo, corajoso e estratégico, que sabia dar um passo atrás, 2 passos atrás, que conseguia se manter, apesar de querer mostrar para todo mundo, quando todo mundo começa a fazer uma crítica para ele, a vontade de dizer assim, não, estou fazendo isso por causa disso, mas que não pode falar. E eu acho que ele está num momento desse. Eu que critiquei há pouco ele, dizendo, eu acho que uma grande liderança tinha que estar. É o momento da grande liderança. Sempre lembrei uma frase dele que diz que a liberdade é mais importante que a própria vida. Ele repetiu muitas vezes isso. Então eu fico, então o país perdeu a liberdade, né? As pessoas sabem disso, menos os... Se perdeu a liberdade, tem que estar falando aqui, de forma controlada e tudo, enfim. Não era agora, eu cobrei isso. Mas, por outro lado, eu entendo que é tão complicado e tão complexo esse jogo de forças, e o outro lado lá é tão forte, que para tu conseguir causar o que tu precisa causar, tem que fazer isso na hora certa, no momento certo, e ele com certeza está esperando esse momento. Eu ouvi agora o Pittoli, da Rádio Auriverde, dando um depoimento. O Pittoli está muito chegado com ele, entrevista ele direto, e eu também já vi rumores sobre uma carta na manga, que tem uma carta na manga que é uma carta vencedora. Olha o que o Pittoli falou. Nós temos pautas caríssimas, mas essa de tentar tornar mais uma vez esse homem inelegível, persegui-lo, prendê-lo, não vai dar em nada. Porque eu vou deixar mais uma vez um recado que eu já trouxe aqui. De novo, não tenho procuração do presidente Bolsonaro, mas eu vou lhe falar um negócio, para você que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso.
Bolsonaro tem uma carta na manga. E eles sabem qual é. Eu sei qual é. Mas a minha lealdade ao presidente Bolsonaro me faz, nesse momento, ficar calado, desejando que no momento necessário, no momento oportuno, e se ele entender estrategista que é hora de usá-lo, de usá-la, que essa carta seja tirada da manga e então ele mostre. Ele sabe do que eu estou falando, o presidente sabe do que eu estou dizendo. O presidente sabe a importância dessa carta que ele tem na manga. E não é, isso aqui não é programa de recadinho, isso aqui não é pombo correio, isso aqui não é programa de fofoca, isso aqui não é Sônia Abrão, isso aqui é um programa sério. E eu estou dizendo para você que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso, ainda mais enrolado com relação a estas questões envolvendo o 8 de janeiro e inviabilizando a sua candidatura para 2026, que existe uma carta na manga. É TikTok 24 horas, é TikTok 72 horas. Eu acho melhor você não pensar assim. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. O presidente também sabe. Já usou essa carta? Não, não usou. Ela é importante? Ela ganha o jogo. Por que não usou ainda? Porque tem hora. Atenção. Você que está aí louquinho para ferrar o presidente Bolsonaro, fica o recado. Eu acho que esse jogo muda, sinceramente. Eu acho que essa carta vai ser usada assim que o Trump vencer nos Estados Unidos. O Trump vencendo lá, o terreno para que essa carta seja, se for necessária, usada, porque ela, o fato de ter ela causa primeiro causa uma dissuasão, e tem mostrado que funciona, porque vão prender o Bolsonaro, vão prender e nunca prenderam. Já fizeram de tudo para parecer que vão prender e nunca prenderam. Foram dissuadidos disso. E agora, eu acredito que assim que houver essa vitória nos Estados Unidos, essa carta vai ser usada não para dissuasão, mas para colocar em prática o que tem que ser colocado. É ponto de honra do presidente livrar as pessoas do dia 8. É ponto de honra para ele, eu tenho certeza. Isso dói muito nesse cara. É uma dor enorme que tem nele, eu acho isso. Mas que então faz parte dessa estratégia ele ter que se conter para na hora certa, mesmo se as pessoas estando sofrendo mais de ano, injustamente, uma história inventada de um golpe inventado, totalmente maluco, né? Que só idiota acredita, que só gente idiota embarcou nisso, só os burros. Na hora certa, isso tudo eu também acredito que vai mudar. Então eu estou muito em cima dessa manifestação do Pittoli. Eu acho que tem muito fundamento, muito fundamento. Então eu sigo fazendo minhas críticas quando acho que tem que fazer as críticas. Sigo não tendo admiração exacerbada por nenhum político, mas sim momentos de políticos. Eu gosto de ver os momentos, como eu vejo momentos do Marcel Van Hatten, que são excepcionais, nesse período tão perigoso, tão arriscado para caras como ele, e que, para mim, esses momentos são de se admirar. De se admirar, se eles vão se perpetuar, se esse personagem vai continuar merecendo admiração, porque na política a gente vê muito isso, né? A gente vê num momento o cara aqui e num outro momento uma loucura vira completamente. A gente está cansado de ver isso, né? Mas eu, no momento, acredito, e acho que ele acertou completamente com o Pablo Marçal, hein? Eu que fui um cara empolgado com aquele Marçal naquele momento, fazendo o que ele fez nos debates, dizendo o que ele disse para as pessoas que ele disse. Achei sensacional aquilo. Mas em relação ao jogo político, o Biruliro com certeza já acertou em relação ao Marçal.
Acertou. Para ver como esse cara agiu no minuto seguinte ao que ele ficou de fora. Querendo que pedissem desculpas para ele, já vendendo o curso, já se aproveitando da fama e já caindo fora da história toda. Se retirou, nem se fala mais desse cara. Não tinha sustância. Não tinha como foi dito mesmo. A gente tem que fazer esse reconhecimento. Podemos exaltar aquele momento lá como um momento incrível, único, exclusivo, legal, absurdamente interessante, que foi a participação desse personagem Marçal naquelas eleições ali, mas de fundo, quem tinha razão era um cara com um biruliro em relação a ele. Então, acho que esse pronunciamento que eu coloquei para vocês do Pittoli está cheio de fundamento e acho que está linkado com a vitória do Trump